Boa tarde, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. É importante a gente conseguir trazer um pouco da perspectiva dos parlamentares das diversas bancadas em relação ao processo da decisão do orçamento. Queria também, assim como a líder da bancada, a vereadora Elaine, parabenizar o vereador Sidney Cruz e o trabalho que, sem dúvida, ele teve, né? Sei que é difícil ser o relator de orçamento, sei que é um trabalho delicado, é um trabalho que é desgastante, né? Então, por esse aspecto e por esse critério, o parabenizo. Mas eu queria também dizer que o que a gente está vendo, né, a fórmula geral que veio para a prefeitura, que veio da prefeitura, do executivo para a Câmara, é uma fórmula que, mais uma vez, concentra poderes no executivo e tira a participação popular, não só a participação popular, como também retira possibilidade de intervenção aqui dessa casa. É muito importante dizer isso. É um orçamento que, mais uma vez, coloca rubricas genéricas com grandes valores. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente coloca investimentos, por exemplo, um valor muito grande, investimento pode ser uma série de coisas. Quando você não especifica o que vai ser feito do montante que a prefeitura tem, que é um grande montante de dinheiro, quando você não especifica, você, na prática, deixa para a prefeitura um cheque em branco. Que é isso que está acontecendo no desenho do orçamento, mais uma vez, nesse ano. Um grande cheque em branco para o prefeito, em que nós, vereadores, temos pouca possibilidade de entender o que acontece. Não sabemos direito o que vai ser feito de cada um desse valor. Queria apontar alguns problemas relativos ao uso do dinheiro público, não só sobre essa peça de orçamento, essa proposta, mas ao uso do dinheiro público no geral nessa cidade. Tem um ponto que nós da Comissão de Saúde, da qual eu sou membro, sempre discutimos, que é a questão da terceirização da gestão de serviços essenciais. É um problema grave que nós estamos enfrentando. Nós temos uma rede municipal de saúde extensa, a maior do país, em que mais de 80% dessa rede está entregue às mãos da gestão privada, sendo que o próprio Ministério Público já colocou, isso não é a oposição que está dizendo, isso é uma posição oficial do Ministério Público do Estado de São Paulo, que a Prefeitura de São Paulo hoje, em especial a Secretaria Municipal de Saúde, não tem recursos, não tem ferramentas para conseguir fiscalizar todos os contratos. São muitos contratos da saúde com OSs. Muitíssimos. E nós não conseguimos, de fato, fiscalizar para onde que a OS manda cada um desse dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui para os senhores entenderem. Nós temos hoje o último orçamento da Secretaria de Assistência, que, aliás, diminuiu o orçamento da assistência. Queria aqui deixar esse absurdo que foi feito, né? Acho que nós tivemos um negócio inédito. Você diminuiu o orçamento da assistência, sendo que já tem a perda inflacionária. Mas a assistência no ano passado, você teve 2,3 bilhões de orçamento anual. 2,3 bilhões. Só uma OS de São Paulo, apenas a SPDM, teve 4 bilhões no ano passado. Quer dizer, se uma OS, que é uma entidade privada, fosse uma secretaria, seria uma das maiores da prefeitura. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, no ano passado, também teve meio bi, 500 milhões de reais de orçamento. Meio bilhão. 8 vezes menos do que só a SPDM. Então, como é que você passa um montante de dinheiro público de um valor tão gigantesco para empresas, são empresas, sendo que a prefeitura não tem a capacidade, as ferramentas hoje de fazer a fiscalização desse recurso? É muito grave o que acontece. Eu tive recentemente com os trabalhadores do Hospital da Brasilândia. Na Brasilândia, a gente teve uma troca de OS aí pela terceira vez. Você teve uma troca de OS e a OS atual, que é a IMED, que é uma OS que ninguém conhece direito, é uma OS que está atrasando o salário dos trabalhadores. Primeiro mês, vereadora Santos, senhora que é ali da região. Primeiro mês, esta OS que recebe muito dinheiro público, recebe dinheiro da prefeitura e não é pouco dinheiro, está deixando de pagar trabalhador. Teve trabalhadores da enfermagem que ganharam R$1.000 nesse último mês. Não é o salário completo. Chegou R$1.000 da OS. O que é isso? Onde que ficou o dinheiro da UES, que era o dinheiro público que a prefeitura enviou para essas entidades? Quando que vai parar no bolso dos trabalhadores? A gente está tendo caso também de transições de OS com OS que são reconhecidamente corruptas. Eu queria lembrar para os senhores aqui
que uma das maiores OS do Brasil, que é a Iabas, que foi pivô por corrupção na queda do vereador Witzel, lá no Rio de Janeiro, foi uma OS que chegou para São Paulo ganhando um contrato milionário, vereadora Ruth Costa. Deixando de pagar trabalhadores lá no Rio de Janeiro, devendo, dando calote para os trabalhadores da enfermagem, médicos, psicólogos lá no Rio de Janeiro e ganhou um contrato milionário em São Paulo. Como que isso acontece? Então, eu queria chamar a atenção para os senhores que, assim, o que acontece é terrível, não tem condição de uma pasta importante como a saúde seguir nas mãos de entidades privadas. Não tem condição de trabalhadores do Hospital da Brasilândia, que nesse momento estão se esforçando para atender a população nesse final de ano, estejam sem receber os seus salários. É inaceitável. Na cidade mais rica do país, na cidade que tem mais de 30 bilhões de reais em caixa, como que você entrega a gestão para entidades que não repassam o valor, nem para salário de trabalhador, nem para infraestrutura e nem para gerir o serviço como um todo? Então, eu queria chamar a atenção dos senhores sobre esse problema que é gravíssimo e que nós temos que ter uma atitude. Nós temos que saber o que a gente vai fazer. Então, assim, queria apontar isso para os senhores. Vamos botar aqui um orçamento que vai ser importante para o ano que vem. Por esses critérios, a bancada do PSOL, obviamente, será contrária, porque é um orçamento que, na prática, centraliza poderes do prefeito, mas mesmo que vai ser votado aqui, não vai ter valor real, não vai impactar de verdade na vida das pessoas, enquanto a gente tiver serviços públicos essenciais na mão de terceirizações, de privatização, de empresa, associação, entidade, fundação, o nome que queira dar, são empresas que estão usando dinheiro público do orçamento que é votado todos os anos nesta casa para não cumprir as suas obrigações de fazer a gestão. Então, eu queria apontar isso. Nós estamos votando orçamento e nós tínhamos que ter saúde e educação gerida de forma pública. Isso é muito importante. Vereadora Luana, a senhora me concede uma parte? Concedo, com certeza, vereadora. Olha, caindo aqui. Alguém pode ajudar só um minutinho? Segura aqui para mim, só para eu poder... Eu queria só ler um documento para a vereadora Luana. Sobre o Estado da Brasilândia, boas notícias, vereadora? São boas notícias, sim, vereadora Luana. Opa! Um documento emitido pelo atual Instituto IMED, Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, inclusive esclarecendo, porque essa notícia que a senhora trouxe aí começou a circular por algumas pessoas do sindicato. Existe um documento, inclusive, reconhecido, assinado junto com a Prefeitura de São Paulo, que a atual gestão, do Hospital Municipal da Brasilândia observa que, com a mudança de organização social de saúde, deu-se a subrogação do vínculo trabalhista de todos os funcionários, os quais já receberam seus salários, bem como a primeira parcela do 13º. A segunda parcela do 13º, por sua vez, será paga até o dia 20 deste mês, hoje, no caso, como dispõe a lei. Não é verdadeira informação de que teriam ocorrido demissões em massa. Eu estive lá pessoalmente, vi que realmente não teve, e muito menos é verdadeira informação de que teria sido instituída cobrança pecuniária por alimentação junto aos nossos trabalhadores. Então, aqui o presidente da IMED assina, junto com a Secretaria da Saúde. Acho que a gente precisa só ter um pouco de cuidado, porque, pessoal, toda vez que tem uma troca de OS, essa é a definitiva, que estava anteriormente, elas não eram definitivas, estavam sob um contrato emergencial. Existe a troca de funcionários, tiveram problemas de contas correntes, que eram contas salários, então os funcionários tiveram que fazer a troca também para que pudessem receber os seus salários. E fica a mudança, porque todos têm que sair da OS que estava administrando e vir para a OS atual. Então, está tudo trabalhando, tudo tramitando dentro da normalidade. Eu, inclusive, como moradora ali daquela região, parlamentar, que também tem uma representação forte, também estive acompanhando de perto com a mesma preocupação da senhora, mas a resposta está aqui. Vereadora Sandra, a OS recebeu o valor da prefeitura no prazo correto e houve atraso de salário. Isso é fato, porque, assim, qual a minha preocupação aqui em relação ao orçamento? Nós estamos fazendo a distribuição do dinheiro público. Nós somos representantes do povo. Nenhum dono de OS foi votado. Nenhum dono de OS vai responder à população igual eu e a senhora temos que responder. Então, essa é a minha cobrança. O que aconteceu ali na Brasilândia, eu também estive dialogando com trabalhadores dali, foi uma extrema preocupação. Inclusive, isso que a OS diz, de que não tinha os dados das contas bancárias dos trabalhadores, é algo que não procede pelo seguinte: como que a OS
vai fazer o depósito salarial dos trabalhadores pela metade. Entende? Então pensa como fica para o trabalhador. Na verdade, compreende? eu não disse que eles não tinham os dados. Eu disse que algumas contas eram conta salário e precisariam ser trocadas por conta corrente. Isso aconteceu em 32. No dia que eu estive lá, 22 funcionários ainda estavam regularizando a situação. Eram as únicas pendências que tinham. 840 estavam completamente regulares, pagas dentro do prazo. Vereadora Sandra, tiveram trabalhadores que receberam uma parte dos seus salários apenas no Hospital da Brasilândia. Isso foi algo que chegou para mim por meios informais, inclusive trabalhadores desesperados, que receberam uma parte do salário, porque se fosse, de fato, a questão burocrática, um problema administrativo, faltava ali fazer a mudança do tipo de conta, daria para compreender. Está uma transição. Né? Tá fazendo uma transição de um OS para outro, que em si já é um problema, a gente tem que reconhecer isso. Você faz a transição e você não tem ainda tudo certo os trabalhadores. Agora, por que alguns trabalhadores receberam uma parte do salário, entende? Essa é a questão. Por isso que veio a preocupação. Só que isso, Sandra, deu o exemplo do Hospital da Brasilândia, que foi grave. Inclusive, a OS citou o sindicato. É importante que você, senhora deve saber já, que o representante sindical ficou detido dentro da sala de um dos representantes do hospital, sendo que existe na Constituição uma liberdade do representante sindical circular no ambiente de trabalho. Fábrica, nós sabemos hospital. Que não foi bem assim, né, eu vi o vídeo, Luana, Sandra. Eu achei muito preocupante. Eu vi o vídeo, representante sindical ficou preso, inclusive trancado, por um gestor da SOS. É muito grave. Eu nem tinha trazido isso para aqui, mas estou trazendo porque assim. Mas essa, Sandra, é um caso que foi do Hospital da Brasilândia, tem a ver com uma troca de OS, só que isso é sistemático. São muitas as situações. Trabalhadores recebem atrasado. Não é só a EMED. É também a SPDM, é também a Santa Marcelina. São empresas, Sandra. São empresas que ganham muito dinheiro da prefeitura. Eu converso isso com o secretário Zé Marco. Vamos continuar fiscalizando. Vamos continuar fiscalizando. O Ministério Público já se posicionou dizendo que hoje a cidade de São Paulo não consegue fiscalizar todos os contratos por uma questão de volume. Não é de competência, é de volume. Tá bom. A quantidade, estou finalizando, vereadora, presidente. Pela conclusão. Concluindo, é porque eu dei a parte para a vereadora Sandra, presidente. Tá certo, imagina. A vereadora Sandra veio aqui trazer, como também moradora da Brasilândia, porque você vê como foi uma situação que mexeu ali com o bairro. Trabalhadores do Hospital da Brasilândia ficaram com atraso de salário. Isso é fato. Porque a OS não pagou os trabalhadores. Queria só apontar para isso. A gestão pública cai para nós, representantes públicos. Não tem nenhum dono de OS que escuta a reclamação de hospital. Vai ser eu, vai ser a vereadora Sandra, vai ser o senhor. Nenhum representante de OS foi votado pela população de São Paulo. E recebem só uma OS 4 bilhões por ano da prefeitura. É isso que eu queria trazer. Obrigada, presidente. Imagina, vereadora.